Hoje tem Flamengo e São Paulo ao vivo na Globo, jogaço na Vila Belmiro. De lá, Zé Renato Ambrosio tem as informações pra gente. Oi pessoal, boa tarde para você que tá ligado com a gente. Informações do Flamengo que vai enfrentar o São Paulo hoje à noite. Nesse cenário, estádio do Santos, a Vila Belmiro. E o técnico Felipe Luiz tem pelo menos 5 desfalques para essa partida. Jogadores lesionados e jogadores suspensos. O Léo Ortiz, por exemplo, continua se recuperando de uma torção no tornozelo, está fazendo o tratamento. O Jorginho com problema muscular. O Pedro com aquela lesão no antebraço, esses não jogam, além do Everton Araújo e do Bruno Henrique, 2 jogadores que estão suspensos e também não participam dessa partida. Quem deve ganhar uma sequência entre os titulares é o Nico de la Cruz. E a outra informação importante vem do colombiano Carrascal. No jogo contra o Sport, o Carrascal saiu com dores ali na região da costela. Foi feito um exame, existia até a expectativa de uma fratura na costela, isso não foi constatado, só uma espécie de luxação, um edema na costela, e o Carrascal inclusive treinou e pode até ser titular nesse jogo de hoje à noite. Vamos passar uma prévia do que o Felipe Luiz pode apresentar para essa escalação do Flamengo no jogo de hoje. Com o Rossi no gol, Varela e Emerson Royal disputam a posição na lateral direita, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. No meio, Pulgar e De la Cruz, Arrascaeta na armação, Luiz Araújo, Plata e Lino, com o Carrascal correndo por fora, pode jogar em qualquer uma das posições ali da frente do ataque. Um abraço, pessoal! Valeu, Zé Renato. Esse aqui é o Rafinha, nosso comentarista, fez história jogando no Flamengo e também no São Paulo. Rafinha, um dia se encantou pelo Flamengo? O Flamengo tem um lugar especial no meu coração. Ele, que gosta do São Paulo já há muito tempo. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo, que é o clube que eu torço desde criança. Pra ter 2 paixões não tem jeito. Deu tudo certo, né? Um casamento que deu certo. Só tendo 2 corações no peito. Consegui ser campeão pelo São Paulo, que é o clube do meu coração. Copa do Brasil no ano seguinte. Agora, essa aqui, ele só conquistou jogando pelo Flamengo. A Taça do Brasileirão. Assim como a Libertadores, no ano mágico de 2019. Logo na primeira temporada do Rafinha no Flamengo. Obrigado, flamenguista, obrigado toda a nação. Libertadores 2019, o Mengão é campeão. Ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Cara, acho que foi não só um capítulo, mas acho uma passagem marcante na minha vida. Fora os títulos, claro que é especial, que fica marcado, e tenho certeza que eu também tenho um lugar especial no coração de todo torcedor. Hoje São Paulo e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão. E agora, para qual dos 2 torcer? Aí, pro jogão de hoje, quem me aparece não é o torcedor Rafinha, é o comentarista Rafinha. Espertinho. São Paulo precisa vencer, tá vindo de 2 vitórias, precisa vencer esse jogo, né, para continuar ali na briga para Libertadores. E o Flamengo não precisa nem falar, que é uma equipe, né, sólida, equipe qualificadíssima, tá na final da Libertadores, 2 clubes grandíssimos, brigando por, entre aspas, 3 pontos, que no final das contas valem muito. Flamengo rubro-negro se prepara para enfrentar o São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Já tá na moda do baralho, Pedrosa, nesse jogo? Na torcida? Cara, não sei, São Paulo, assim. ainda não. Eu acho que eu vou deixar acontecer. Deixa a vida me levar? A minha análise profissional diz que o Flamengo tem obrigação de vencer o São Paulo. Obrigação? Não. Não tá disputando o Campeonato Brasileiro? Obrigação é uma palavra muito forte. Tu quer ganhar o Brasileiro ou não quer? Não, a única obrigação é ganhar do Sport. E dia 15 também é obrigação. Fora isso... O clube tem 5 jogadores no departamento médico para esse jogo de amanhã. Cadê o teu caderninho? Anota aí, Vene, você também. Que obrigação é essa, Pedro? Léo Ortiz, Jorginho, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Já o Bruno Henrique tá suspenso, tá? Falando em Bruno Henrique, tem a atualização, Vene, sobre o julgamento dele? Sim, foi marcado. O novo julgamento dele vai ser na segunda-feira. Ia acontecer na quinta-feira, mas não ocorreu por conta da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, segundo o STJD. O que eu achei inusitado, porque se teve jogo do Fluminense na quarta, porque não poderia ter o julgamento, até porque o jogador poderia participar de maneira híbrida. Mas, enfim, foi remarcado para segunda-feira e, enfim, essa história será resolvida. E tem mais um desfalque aí também, o Everton Araújo.
Ele não vai poder jogar. Ele foi expulso de uma maneira correta, isso precisa ser dito, tá? Porque o lance foi muito parecido com o Gustavo Gomes. O errado foi não expulsar o Gustavo Gomes na ocasião e o certo foi expulsar o Everton Araújo. Ele foi expulso de uma maneira correta, pelo menos na minha visão. E é mais um desfalque. E eu falo desfalque importante porque o Flamengo já não vai ter Jorginho. O De La Cruz é sempre uma incógnita pela questão física. O Everton Araújo poderia ser esse jogador para substituir o Jorginho. E aí, Vene? E aí, enfim, tem o Alan, né? Que é a nossa última opção aí do elenco do Flamengo para essa posição. E eu acho que chegou o momento do De La Cruz provar que ele ainda pode continuar performando em alto nível. Ele não vai ter oportunidade melhor que essa ainda nessa temporada. E fez um bom jogo. Pra mim, ele foi o melhor em campo do Flamengo contra o Sport. Eu acho que ele é um jogador que dá outras coisas pro Flamengo. Ter o Saul é muito bom, ter o Jorginho é muito bom, ter o próprio Pulgar é excelente, mas o De La Cruz é aquele cara que bate de fora da área, coisa que o Flamengo pouco faz na temporada. Verdade. Ele tem também a batida de falta, pra quem não se lembra, o De La Cruz é um cara que bate falta e é um cara que rompe linhas carregando a bola. Coisa que o Jorginho não faz e que o Saul faz pouco também, na minha opinião. Então, carregar essa bola, ele aparecer muitas vezes como meia, é uma característica que o De La Cruz... É porque o De La Cruz, infelizmente, sofreu com muitas lesões, gente. Mas ele é um jogador de altíssimo nível. Porque, colocando em nível dentro de campo, ele teria condições de disputar essa vaga de titular se ele estivesse bem fisicamente. Ele só peca na sequência de minutagens, né? Ele exatamente. não consegue imprimir. Eu vou sempre lembrar disso. O Pedrosa vai lembrar disso também, porque a gente fez uma transmissão junto de um Flamengo e Vasco. Naquela ocasião, o De La Cruz era o melhor jogador do elenco do Flamengo com o Tite. O primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo com o Tite foi um primeiro semestre, assim, avassalador. Ele carregou o time. Sim. Tanto é que muita gente brincava. Caramba, De La Cruz nunca carregou tanta gente nas costas e tal. Só que depois, aí teve um problema na minha visão de uma gestão de minutagem do próprio De La Cruz, porque todo mundo sabia que ele era um jogador que sofria muito com lesões, sofreu muito com lesões no joelho, então faltou essa gestão. Agora chegou o grande momento dele se provar, que ele tem condições de continuar performando em alto nível. Mas eu não acredito ele tendo uma sequência de jogos aí, ele não consegue completar 90 minutos em campo. O problema é esse, porque assim, pra quem não se lembra, o Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo, talvez o melhor jogador da América do Sul, acho que é o melhor jogador da América do Sul, na seleção uruguaia, o Arrascaeta não jogava direito. Ele não tinha frequência na seleção uruguaia. Sabe quem jogava sempre? O De La Cruz. Ele sempre jogava, sempre. Ele era titular diversas vezes. Ele é um jogador do mais alto calibre. Mas a questão isso, física... Fernandinho, isso precisa ser explicado para o público que não acompanhava o futebol argentino. Por que o De La Cruz conseguia performar no River Plate em altíssimo nível, sendo titular na seleção uruguaia e no Flamengo não? Mas ele tinha interrupções lá no River, A questão é que lá joga muito menos. Se você fizer uma comparação... E mesmo assim ele não era um cara regular. Não, ele jogava, ele era titular, ele era sempre titular, só que lá se jogava muito menos. Mas quando ele veio pra cá, ele já não veio com esse histórico de gente... Ele tem muitas interrupções físicas, por problemas físicos. Mas é o que o Vene falou, como ele tinha que jogar lá 40 jogos por temporada, exemplo qualquer aqui, ele conseguia contribuir. Ele é ídolo lá no River Plate. Ele é um jogadoraço, assim. Agora, seria o que então? Saul e De La Cruz? Pulgar e Saul, né? Eu botaria desse jeito. O De La Cruz não seria titular? Pra mim não, mas assim, poderia ter mais oportunidade, porque eu não enxergo no Saul também tendo uma sequência muito grande de jogos. Não é melhor começar com ele e depois trocar? E aí você vê até quantos minutos o cara aguenta? Mas os caras pouco fazem isso, né? Escala o Flamengo aí na tua cabeça hoje. Hoje? Vamos botar os relacionados aqui na tela. Com todo mundo à disposição? Aqui, esse ou aí, só pra esse jogo? Pra esse jogo, pra esse né? jogo. Aqui, pra esse jogo. Rossi, Varela, o Léo Ortiz não tá disponível, aí obviamente seria Danilo, Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandre. No meio de campo, cadê? Pulgar. Saul tá ali. Saul, Arrascaeta. Na ponta direita, eu colocaria o Luiz Araújo. Bruno Henrique não está à disposição. Eu colocaria o Juninho, mas o Felipe Luiz não vai colocar o Juninho. Aí ele bota o Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Lino. Ele bota o Lino. Aí o Cebolinha está de volta, né, pelo visto. Cebolinha já voltou a treinar em campo. Vamos até colocar as imagens na tela enquanto a gente comenta. Tu colocaria o Cebolinha ou o Pedrosa? Eu botaria o Samuel Lino. Samuel Lino, tem que dar confiança. Ele acabou de fazer um bom jogo contra o Sport também. Claro que a gente tem que levar em consideração. E ele tá voltando agora também, né? O nível do adversário, o Cebolinha tem que ter todo cuidado. A gente falou do De La Cruz aqui, o Cebolinha é a mesma história. É verdade. Mesma história. Ele não consegue ter sequência, porque bola jogada ele joga muito, mas ele não consegue ter sequência. Engraçado que não era assim, né? Ele não tinha esse histórico. Não tinha. Não tinha. Se você analisar o histórico dele de lesões, por exemplo, se eu não me engano, ele foi ter a primeira lesão grave muscular no Flamengo. Ele não tinha na seleção brasileira, no Grêmio, nem no Benfica.
E aqui ele começou a ter esse histórico. E aí também chega num clube, né, ô Pedrosa, porque se a gente for parar pra pensar, é um clube que briga por tudo. E aí Claro. quanto mais você joga competições, mais jogos você joga por ano, né? Cara, até Seu nível, sua carga de intensidade aumenta demais. Até a lesão que ele teve com o Tite, o Cebolinha era um dos principais jogadores do Tite. Verdade. Era aquele trio, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Era a espinha dorsal, digamos assim, do Tite no setor ofensivo. Depois ele sofreu com lesão, o Pedro sofreu com lesão. Quem continuou jogando foi o Luiz Araújo, e por isso que hoje a gente pode considerar ele um dos titulares do Flamengo. Só que a pior lesão do Cebolinha não foi nem muscular, foi no tendão de Aquiles. Essa lesão aí, inclusive, foi a lesão que, entre aspas, aposentou o Adriano. Né? Todo mundo relata Não, é uma isso. lesão bem sempre muito delicada, adutor e tendão de Aquiles. Agora, falando em Libertadores, a Conmebol divulgou os uniformes que Flamengo e Palmeiras vão usar na final dia 29. Flamengo com a camisa rubro-negra e short preto. E o Palmeiras, camisa e meião verdes e short branco. Além disso, a Conmebol divulgou a venda de ingressos. Hoje, a partir das 4 da tarde, as vendas estarão abertas exclusivamente no site da Confederação, libertadores.11tickets.com. E lembrar que ano passado, essa hora, eu tava esperando dar 4 horas. O que é, garoto? Sabe qual é o nome dessa comprar operação um aí, Pedro? Qual é o nome? Operação Chelsea, é o mesmo uniforme. É mesmo, bebê? Não sou eu que tô falando, é assim que a torcida rubro-negra tá falando. Lembrando que o Chelsea já ganhou do Palmeiras em final. É na verdade. final do Mundial. É verdade. E o arqueiro também tava com essa roupa? Tava com essa, amarela. Olha, Pedro, Rossi de que amarelo. legal, Eu hein? preferia a branca. Que bacana. Tenho boas lembranças com a camisa branca do Flamengo. É aí, mesmo? Na última não tenho, final. Não? Pior que é igualzinha a camisa, sabia? Eu não tenho. A camisa de 21. 21 é igualzinha a camisa desse ano. Mentira, É Pedro. parecido. Já tá definido isso aqui? Já tá definido isso aí. Inclusive Pedrosa. foi uma vitória do Flamengo nos bastidores. Por quê? Eles O que consideram isso. aconteceu? Porque o Flamengo, pra quem não sabe, o Flamengo é considerado visitante. Lembrando que o Palmeiras aqui, como ele tá no começo do confronto, ele é o dono do confronto. jogo. Vai ser fora, é final única, mas coisas do futebol. Mas, né? por exemplo, Pela no campanha que ele fez, no estádio o Palmeiras vai utilizar o vestiário do time mandante. Perfeito. E o Flamengo utiliza o vestiário do time visitante. Não vai mudar em nada. A operação, a Conmebol faz a mesma coisa para os dois times. Só que existia um medo da torcida do Flamengo, porque muita gente não gosta de ver o Flamengo jogar de branco, por achar que não dá sorte, como aconteceu na final de 2021. O Flamengo jogou de branco por ser o visitante. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está atento ao mercado e tem como um dos seus principais alvos o atacante Arias, que atualmente não vive um bom momento em seu clube e busca um novo rumo na carreira. O jogador colombiano, que já foi destaque em temporadas anteriores, vê o Flamengo como o cenário ideal para retomar sua melhor fase e reencontrar o protagonismo que perdeu nos últimos meses. Pessoas próximas ao atleta confirmam que ele enxerga o rubro-negro como uma equipe capaz de potencializar suas qualidades pela forma ofensiva de jogar, pela grandeza do clube e pelo ambiente competitivo do futebol brasileiro. A diretoria do Flamengo, por sua vez, tem acompanhado de perto a situação do atacante e já iniciou conversas preliminares com representantes do jogador. A ideia é avaliar as condições para uma possível negociação ainda antes da abertura oficial da janela de transferências de 2026. Felipe Luiz, atual treinador do time, é um entusiasta do nome de Arias e teria dado o aval para a diretoria avançar no negócio. Segundo fontes internas, o técnico vê no jogador um perfil ideal para o modelo de jogo que pretende consolidar no Flamengo. Um atacante dinâmico, de movimentação constante, boa técnica, intensidade e capacidade de decisão no último terço do campo. O projeto do Flamengo para 2026 é ambicioso e a chegada de Arias seria parte de um plano que busca renovar o setor ofensivo com jogadores versáteis e de alto desempenho. A diretoria entende que o colombiano pode agregar não apenas em campo, mas também no vestiário, pela experiência internacional e pela mentalidade competitiva. Caso o acerto se concretize, Arias chegaria ao Ninho do Urubu como um dos principais reforços da temporada, com status de titular e a expectativa de se tornar peça-chave na equipe de Felipe Luiz. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Arias será um bom reforço?
Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.